Olá, este é o lacconcursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é sobre Direito Administrativo. A gente vai conversar na aula de Direito Administrativo sobre autarquias, exatamente. Eu tinha prometido para você, nas nossas aulas de administração direta e indireta, que nós teríamos uma aula especial para cada pessoa jurídica existente na administração indireta. E a aula de hoje é sobre autarquia. Nessa aula, o que a gente vai ver? Qual que é o cronograma da aula de hoje? Terminologia, por que chama autarquia, de onde veio esse nome, conceito, o que significa autarquia no mundo jurídico, né? Referências normativas, onde é que tem previsão constitucional e legal da existência de autarquia, personalidade jurídica, criação, organização, extinção e o objeto das autarquias, classificação das autarquias, patrimônio, como é que trata o patrimônio da autarquia? Pessoal, quem trabalha na autarquia é o quê? Seletista, estatutário? A gente vai ver na aula de hoje. Controle judicial das autarquias, foro dos litígios, ou seja, onde a autarquia pode processar ou ser processada judicialmente, né? Responsabilidade civil, prerrogativas das autarquias, beleza? Sussa, tranquilos? Vamos em frente que a aula tá bem bacaninha. Vamos falar já um pouquinho da terminologia das autarquias. O que quer dizer esse nome autarquia? Qual é a ideia que vigora ou que já vigorou um tempo atrás? Olha só, a origem do significado da palavra autarquia traduzia a ideia de autogoverno ou governo próprio. A autarquia tinha um significado de autogoverno ou de governo próprio. Isso quer dizer que não dependia de outro governo para gerir, para administrar aquilo que fosse do seu interesse. Modernamente esse conceito mudou, o conceito ficou mais preciso, digamos assim, do ponto de vista mais técnico-jurídico. Mas a ideia de autogoverno e governo próprio lembra uma ideia de autonomia. E isso está preservado nessa terminologia atual, no sentido dessa palavra modernamente. Olha só, atualmente tem o sentido de pessoa jurídica administrativa com relativa capacidade de gestão dos interesses a seu cargo, ou seja, dos interesses à sua responsabilidade. Quando fala de capacidade de gestão, eu estou me referindo justamente à autonomia. A autonomia de uma autarquia é maior do que a de um órgão público da administração direta. Vou te dar um exemplo. A autonomia do INSS, que é uma autarquia previdenciária, é maior do que a autonomia administrativa da Receita Federal, que é um órgão do Ministério da Fazenda, um gigantesco órgão do Ministério da Fazenda, e vinculada à administração pública federal direta ao Executivo Federal. Então, quando a gente fala em autarquia, a gente está falando em algum órgão, alguma entidade, uma pessoa jurídica, cuja capacidade de gestão, de administrar seus problemas, recursos, pessoal, atingimento de metas, é maior, é mais abrangente que a capacidade de órgãos públicos vinculados à administração direta. Então, a ideia que deve ficar sobre a terminologia autarquia, sobre a palavra autarquia, é vinculada à ideia de autonomia. No passado, a gente lembrava de autogoverno ou governo próprio. Modernamente, atualmente, a gente fala em maior capacidade de gestão. Eu tenho autonomia, eu posso ser uma autarquia. É interessante lembrar ainda que a palavrinha autonomia, ela está vinculada também aos entes da federação, aos entes políticos da federação. Quais são? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Temos 4 entes que compõem a República Federativa do Brasil que são dotados de autonomia, que dá a eles autogoverno, autolegislação, autoadministração. As autarquias não são pessoas políticas, tais quais são União, Estados, Distrito Federal e municípios. A autarquia não é pessoa política, é uma pessoa jurídica, mas ela detém autonomia administrativa, porque ela é uma pessoa da administração. Essa autonomia administrativa é diferente da autonomia política que tem a União,
estados, municípios e DF. E tudo isso é diferente da soberania que só a República Federativa do Brasil tem. Só os estados possuem, né? A República Federativa do Brasil, a Argentina, a França, a Itália, todos são dotados de soberania. O estado maior é que é dotado de soberania. Então, voltando para a nossa aula de autarquia, lembrando que a palavra autarquia tem um significado mais antigo e tem um significado mais atual. O mais antigo traduzia a ideia de autogoverno ou de governo próprio. Isso nos lembra a ideia de autonomia. Esse conceito, essa noção autonomia, ela foi transportada para a modernidade e hoje eu posso dizer que um órgão público detém mais ou menos autonomia administrativa. Eu não estou falando autonomia política dos entes da federação. E a autarquia, ela possui maior autonomia administrativa do que um órgão da administração direta. Então, só recapitulando, um exemplo prático, o INSS detém maior autonomia administrativa do que a Receita Federal. Por que é que eu posso afirmar isso? Porque o INSS é uma autarquia e a Receita Federal é o quê? A Receita Federal é um órgão da administração direta federal vinculada ao Ministério da Fazenda, beleza? Sussa, meu amigão, tranquilos? Tá vendo? Quando a gente fala em terminologia parece que é uma coisa chata, mas a gente tirou um monte de informação bacana e que já te dá uma noção maior sobre o conceito, sobre a palavra, sobre a ideia de autarquia. Vamos em frente? Olha só, quando a gente fala em autarquia, existem basicamente dois tipos de autarquia. Isso aí, meu amigão, minha amigona do LAC, dois tipos de autarquia. A gente pode falar das autarquias territoriais, autarquias... Opa, faz uma setinha decente aí na minha cabeça. Autarquias territoriais e as autarquias institucionais. Autarquias institucionais. São dois tipos de autarquias que a gente tem que levar em consideração. E em prova cai muito a territorial. Por quê? Porque as pessoas não se ligam na ideia de um território como autarquia. Louco isso, né? Mas é possível um território ser uma autarquia? Olha só, de onde é que saiu a ideia de autarquia territorial? No início da discussão jurídica sobre o conceito das autarquias, isso vem lá da França, isso nem é brasileiro, isso vem lá da Europa, né, especificamente na França, que eles são pioneiros no direito administrativo e muito bons nesse assunto. A gente tem o seguinte: autarquia territorial significava o destacamento de uma parcela de terras, de um território de determinado país. É interessante, né? É como se eu estivesse dividindo o país e dessa divisão resultasse aí uma parcela territorial que eu chamaria de autarquia. Isso identificava um pedaço do país ainda sem soberania que se dividiu, se separou e agora ele é uma autarquia. Tudo bem? Tranquilos? Isso é um conceito muito antigo. Não vale para nós no Brasil, porque no Brasil existe o direito de secessão. O que é o direito de secessão? Assiste a aula de Direito Constitucional, artigo 1º da Constituição da República, a impossibilidade de divisão no país, direito de secessão, né? Lembra disso, isso cai em prova. Então, olha só, no Brasil eu não posso falar que uma autarquia é um pedaço do território brasileiro que se dividiu, se separou da República Federativa do Brasil, porque esse conceito não nos cabe, esse conceito é juridicamente inadequado, por uma razão muito simples: não existe secessão, não existe direito de separação no Brasil. Mas qual é a importância do tema autarquia territorial para nós, então? Meu amigão, minha amigona, já ouviu falar de território? Na Constituição a gente tem um capítulo específico sobre territórios, que são autarquias vinculadas à União. Exatamente, territórios. Lá no artigo 18 da Constituição da República a gente vê o que é um território, como faz para criá-lo e quais são as suas características jurídicas e administrativas. Um território, por exemplo, ele é dotado de autonomia? Não tem autonomia política, como tem autonomia um Estado-membro, ou o Distrito Federal, ou o município, ou a própria União. Por que isso? Porque um território não é uma unidade da federação. Território é uma autarquia vinculada à União. Até rimou, né? Que bacana. Então, olha só, no Brasil, a ideia de
a autarquia está vinculada aos territórios, a autarquia territorial. Lá no artigo 33 da Constituição a gente vê isso também. E os territórios, eles são desprovidos de autonomia política. Grifa aí, ó, passa uma canetinha daquela amarelinha, coloca aí em destaque autonomia política. Digo mais, as autarquias territoriais, a autonomia delas é muito pequena, porque nas autarquias territoriais a administração cabe à União. Exatamente. A administração de uma autarquia territorial cabe à União. A União nomeia um interventor. À medida que essa autarquia territorial, esse território, começa a se expandir, crescer, fica mais povoado, populoso, a autonomia também cresce até um momento que ele é emancipado como Estado da Federação. Foi o que aconteceu com Rondônia, salvo engano, Rondônia, acho que foi o Rondônia e Acre, foram os últimos, Fernando de Noronha, Rondônia e Acre foram as últimas unidades territoriais do Brasil, os últimos territórios do Brasil, salvo engano, né? Hoje são estados, compõem a República Federativa do Brasil, são dotados de plena autonomia política e administrativa. Beleza? Sussa, autarquia territorial, território pode ser chamado de autarquia? Pode sim, sem problema nenhum, território pode ser chamado de autarquia. Não assuste se aparecer na tua prova chamando território de autarquia ou a expressão autarquia territorial. A primeira prova de concurso que eu vi essa expressão autarquia territorial, por acaso. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital, aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.